Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, versos de 1 a 6. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos repetir esse verso 6 assim, ó. Um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Qual é a ênfase do verso 6? Todos. Não é todes, tá? É todos. Ok? Vem que essa coisa de todos aqui eu vou dar na tua orelha, tá? Vamos no verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 9. Ora, o que dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Encher? Todas as coisas. Vocês percebem a totalidade nesses versos? A gente precisa se apossar disso. Vou continuar no verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induz ao erro. A artimanha de quem quando induz a falsas doutrinas? Eu já quero aqui quebrar um dos primeiros paradigmas. A gente tende a achar que só o demônio ensina doutrina errada. Não, mas pastor Alexandre, quando as pessoas ensinam é porque estão sendo conduzidas pelo demônio. Deixa eu te dizer, nem sempre. Existem pessoas bem intencionadas ensinando coisas erradas. Existem pessoas que buscam estudar, mas não têm uma interpretação sadia das Escrituras. Então, essas pessoas é que induzem muitas vezes aqueles que são crianças espirituais e são levados por qualquer vento de doutrina. Como que a onda, sabe aquele mar revolto que te joga para lá e para cá? Deixa eu te contar uma coisa. Para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, para você não ser como uma criança jogada para lá e para cá e não saber em quem acreditar, lembra do debate do Pablo e do Silas? Ai meu Deus, fica do lado de quem? De onde? Aí parece que porque um perdeu a eleição, o outro está certo. Enfim, a questão é a seguinte: todas as vezes que nós, enquanto cristãos, não sabemos nos posicionar diante de um fato teológico, nós estamos sendo como crianças levados por qualquer vento de doutrina, até que você ou estude e aprenda, ou eleja alguém confiável para você aprender com essa pessoa. Porque esse é um processo natural. Mas eu quero enfatizar que são pessoas. Não é só falso profeta que ensina errado. São pessoas bem intencionadas que não têm cunho interpretativo sadio. Alexandre, pastor, eu não sei qual que é o cunho interpretativo sadio. Uma das formas mais sadias de interpretar as Escrituras é a interpretação histórico-gramatical. O que é isso na prática? Uma interpretação histórico-gramatical é aquela que vê primeiro qual é o significado do texto na época, o que aquela palavra significava na época, qual era o contexto da época que foi escrita.
E aí depois a gente faz a transliteração, a tradução ou a contextualização com a aplicação para os dias de hoje. Você fica seguro dessa forma. Então, quando você estiver escutando e for muita coisa com alegoria, muita coisa figurativa, sabe? Dá um significado para cada uma das pedrinhas que Davi pegou. Isso não é forçar o texto, é estuprar o texto. Então, não ser levado por vento de doutrina é você ter uma boa base interpretativa das Escrituras e mesmo checar se os teus pastores também têm uma boa base interpretativa das Escrituras. Quantos estão comigo? Amém. Vamos continuar esse texto no verso 16, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Diga amém. Amém. Que bom que acabou. Às vezes ler mais de 10 versículos deixa o povo que está acompanhando meio importunado. Fala, meu Deus, vai até onde? Já nem lembro o que leu no primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos falar hoje sobre a liberdade e a unidade. Lembra que nós estamos numa série sobre liberdade? Sim. Todas as vezes que nós pensamos em liberdade, a ideia de que liberdade é que eu posso fazer o que eu quiser. E lembra que o conceito bíblico de liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que fundamentado nas e na decisão que temos de seguir o Criador. Quando eu faço só o que eu quero, eu sou um escravo dos meus desejos. Biblicamente não é o nosso caminho enquanto cristãos, amém? Agora, pastor Alexandre, como é que eu falo de liberdade e unidade, uma vez que a igreja é coletiva, uma vez que a igreja é um grupo de pessoas? E a minha individualidade? Quantos já se perguntaram onde é que fica a minha individualidade quando eu estou vivendo em comunidade? De que maneira eu adequo ou eu encaixo a minha individualidade, as minhas particularidades, quando eu vivo em comunidade? Como é que a gente consegue sincronizar a individualidade do ser que é salvo com a comunidade de uma igreja que é destinada à salvação? De que maneira nós conseguimos entender o que é importante individualmente e o que é importante coletivamente? E a grande problemática é que na comunidade, além de ser plural, existe a diversidade dos dons. Imagina que um grupo que já é plural, Thaís, no meio dessa pluralidade tem as diversidades dos dons. Imagina que o dom que o Edgar tem, aleluia, dom do silêncio. Brincadeirinha, Edgar. É o dom do que, Rita? É da revelação? Me conta, hein, Edgar? É o poder. É mais difícil. Né? Eu viu que eu enchi o saco aqui dele aqui, né? O dom do silêncio. Veja, imagina que no meio da coletividade, cada um de nós precisamos ainda nos envolver com a diversidade dos dons. E os dons, eles são para a edificação do corpo. Logo, todos nós que temos um dom, e cada um tem pelo menos um, e não vamos mexer nesse assunto agora, como é que a gente sincroniza dons que são para a edificação desse corpo, quando aparentemente eles são contraditórios? Quando aparentemente parece que o dom de um invalida o dom do outro. Quantos já perceberam na igreja? Uma pessoa que diz uma coisa, a outra vem e diz a outra e parece que contradiz. Um parece que tem o dom da visão e da revelação. O outro vem... Obrigado, mãe. O outro vem e diz assim, não, mas nós temos que fazer a coisa com ordem e decência, porque tem que ser tudo bem organizado. Imagina um dizendo, bora pra cima, bora atacar, vamos fazer acontecer. E o outro dizendo, não, calma, tem que ser com estratégia, tem que ser devagar. Parece que choca, sim ou não? Sim. A grande verdade é que isso contribui para a unidade do corpo.
A grande verdade é que no meio da igreja, o que parece contraditório, corrobora, é complementar para a unidade. A liberdade, ela vem costurando a missão e o propósito da igreja. Quando você consegue perceber o que Paulo está ensinando aqui, existe uma igreja que é dividida entre gentios e judeus. Nessa cidade de Éfeso, existia uma deusa chamada Diana, Diana dos Efésios. Essa cidade, ela é comparada hoje, por exemplo, à Aparecida do Norte, a Juazeiro do Norte, porque são os dois grandes polos de idolatria ou de turismo religioso no Brasil. Aparecida número 1, Juazeiro do Norte número 2. Eu já tive o privilégio de estar em Juazeiro do Norte muitas vezes durante as romarias. Pra vocês terem uma ideia, existe hoje uma igreja em frente à Pedra do Joelho, no Juazeiro do Norte, que é uma pedra em que as pessoas de lá acreditam que o próprio Jesus e Maria se ajoelharam lá. E eles utilizam deste símbolo, desse altar, acaba sendo um altar de idolatria, nos pés do Padre Cícero, para buscar e devotar essa fé que eles têm. E em frente a essa pedra tem uma casa, um centro de adoração, Rita. Lembra aquela missionária Geise de Portugal, que a gente chegou a mandar uma oferta? Ela ficou 6 meses lá. O único trabalho dessa missionária era adorar ao Senhor naquela casa. Imagina, a sua missão, adorar ao Senhor em frente à Pedra do Joelho, nos pés do Padre Cícero. Por que eu estou contando isso aqui? Porque era assim em Éfeso. Éfeso era uma cidade em que a economia dessa cidade era volumosa por causa dos chaveiros da deusa Diana que eles vendiam. E o apóstolo Paulo, ele chega para pregar o evangelho numa cidade em que tem um cunho de idolatria avantajado, as pessoas começam a se converter, e o que começa a acontecer? A briga entre os judeus e os gentios. As pessoas param de comprar os objetos de idolatria, a economia da cidade cai, os líderes religiosos começam a ficar então enraivecidos. E diante desse contexto, diante desse cenário, os irmãos da igreja, gentios e gregos, gentios e judeus, começam a degringolar. Eles começam a entrar numa espécie de briga, de contenda. E o apóstolo Paulo precisa começar o verso 4, o capítulo 4, o verso 1, 2 e 3, dizendo que a paz seja um vínculo que fortalece a unidade de vocês. Olha o que diz o verso 3: fazendo de tudo para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Eu quero falar rapidamente sobre alguns pontos que nós precisamos para sincronizar liberdade e unidade da Yada Church. Número 1, no que depender de mim e de você, nós temos que nos esforçar, fazer de tudo para manter o vínculo da paz. A nossa liberdade, ela não pode de modo nenhum avançar um ponto que destrua a unidade. Nós precisamos, enquanto igreja, nos esforçar para manter a unidade nessa igreja, mesmo vivendo em liberdade. Como é que nós podemos fazer isso? É quando a gente passa a abrir mão dos desejos próprios, dos nossos interesses egoístas, e a gente começa a visualizar o bem comum na comunidade. Isso é um pouco perigoso porque aproxima a gente do socialismo, sim ou não? Sim. Quem conhece o que é socialismo, ou a ideia, ou a ideologia do socialismo, basicamente é que deve ser tudo igualitário. Todo mundo deve comer a mesma coisa, todo mundo deve ganhar a mesma coisa, e isso aparentemente é maravilhoso. Aparentemente. O socialismo não funciona e não funcionou em nenhum país. O que acontece é um povo empobrecido e os seus líderes vivendo nos luxos. Então, o que o texto bíblico está dizendo não é que a gente simplesmente tem que baixar o tom nos nossos interesses pessoais para criar e viver a ideologia socialista dentro da igreja. O que a palavra, o que o evangelho traz
é diferente de tudo aquilo que as ideologias trazem. O evangelho ele equaliza as classes na igreja. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não tem judeu, não tem gentil, não tem grego, não tem medo, não tem persa, não tem nada. Diante de Deus, nós somos filhos e somos iguais. No que depender de nós, vamos nos esforçar para manter a unidade de acordo com o vínculo da paz. Aqui não tem essa de o fulano ganha tanto, o beltrano ganha X, não existe isso aqui em igreja nenhuma séria. A igreja é um ambiente onde as classes elas precisam ser dizimadas. Igreja não é um lugar de classes. Eu ouvi no início de algumas pessoas que a Yada Church era a igreja dos empresários, é a igreja dos VIP, dos elitizados. Veja, eu estou dando graças a Deus porque tem muitos empresários na nossa igreja, sim ou não? Sim. Só que a gente não pode cair no engano de aceitar isso, senão nossa igreja se torna partidarista. A Yada Church não é a igreja dos empresários, como também não é a igreja dos pobres. Todas as vezes que a gente começa a aceitar esse tipo de rótulo, todas as vezes que a igreja é encaixada em uma classe, ela perde a sua força. Isso é Satanás minando o poder, a força da igreja. Então a gente não precisa se encaixar na classe dos ricos e nem se encaixar nas classes dos pobres, porque igreja é igreja. A igreja não é dividida por classe social, por status social. A nossa liberdade não pode interferir na unidade da igreja. E no que depender de mim, no que depender de você, nós vamos manter a unidade nessa casa. Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. Agora, é tão interessante que a maneira que a gente encaixa ou enxerga a diversidade dos dons, essa palavra diversidade é perigosa hoje em dia, sim ou não? Diverso week. O pessoal começa a postar e coloca as cores, aquelas coisas coloridas. Deixa eu contar uma coisa para você. Aqui nessa igreja, nós vamos respeitar todas as pessoas que querem fazer o que quiser com o seu corpo, sim ou não? Alguém, essa semana retrasada, me disse assim: vocês não estão preparados para receber então essas pessoas? Eu disse assim: quem disse? Quer virar homossexual e ir na minha igreja para ver como eu vou te aceitar? Não, mas por quê? Pelo jeito que você está falando, fofura, presta atenção. É só para não falar assim, eu sou jumento. É só para não falar assim, eu sou jumento. Ô fofura, presta atenção, a tua psicologia está levando você para um lado que você não está dando nem conta de perceber. Mas eu sou pastor amoroso, eu vou ter compaixão de você. Eu estou disposto a dar o meu tempo para conversar sobre isso contigo. Qual é o dia e a hora que você quer? O contexto, só para você entender o ponto que eu quero aplicar agora, é que a nossa sociedade, nas mesas das casas, não é nos auditórios, estão sendo deturpados, estão sendo levados por ventos de doutrinas, principalmente quando envolve esse tipo de palavra diversidade. O meu ponto aqui, eu já falei que a nossa liberdade precisa então nos levar à unidade, ok? E a gente então, no primeiro ponto, se esforça para manter a unidade pelo vínculo da paz. Então, número 1 é se esforçar, no que depender de nós vamos manter a unidade mesmo sendo livre. Número 2, a gente precisa estar atento onde o engodo vem, onde o engodo acontece. Não fique você pensando que o engodo vem com um chifre vermelho e com um rabo. O engodo vem com café, com bolo na mesa, com um livro de psicologia, com a TV Globo ligada, com a CNN ligada. Quantos estão entendendo isso aqui? É quando você está naquela pausa no seu trabalho para o café, que o fulano de tal está vendo a tela e dizendo: está vendo, o Lula isso, o Bolsonaro isso, o Trump ganhou agora. O engodo, a divisão, essa luta de classes, essa diversidade, essa palavra é maravilhosa, só que ela foi deturpada, tá? Ela vem enquanto você está no seu dia a dia.
Enquanto igreja, nós precisamos usar a liberdade em Cristo que temos, não para partidarizar a igreja. Nós precisamos ser um em Cristo e posicionar bem os pontos da teologia. A gente não pode cair no engano, no engodo, de classificar, de categorizar as pessoas dentro da igreja. A palavra diversidade acontece dentro desse contexto para falar de diversidade de dons. A diversidade é dos dons e não nas interpretações. A diversidade não é no tipo de pensamento, a diversidade é no tipo de dom operacional para edificar uma igreja. Quantos estão entendendo isso aqui? A igreja de Cristo, ela deve ser unida. A divisão, ela é fruto de engodo maligno, e Deus, Ele começa a trazer clareza para a igreja. Não é necessariamente quando a gente está no culto só, é quando você está no teu tempo de devoção, que Deus começa a te mostrar exatamente como você pode e deve se comportar como corpo de Cristo nos ambientes que você transita. Então, número 1, a gente se esforça para manter a unidade, e a liberdade costura a nossa relação. No número 2, a gente fica atento com a subversão do inimigo, querendo classificar as pessoas dentro da igreja. Na prática, tudo que o inimigo busca fazer é copiar o que Deus fez e confundir a minha cabeça e a sua. Nesse ponto número 2, eu estou dizendo o seguinte para você: fica atento com as palavras que o inimigo tem usado às pessoas para deturpar e causar divisão no meio do povo de Deus. Diversidade é maravilhosa. A diversidade é maravilhosa, gente. Imagina se tivesse um monte de Alexandrinho nessa igreja, um monte de Adam, um monte de Bibiana, um monte de Abraão, um monte de Duda. Ia prestar essa igreja? Não, ela precisa ser um Alexandre, um Edgar, uma Rita, uma Sara, uma. A diversidade complementa a missão. A gente precisa começar a apreciar o que tem de diferente no irmão. A gente precisa começar a contribuir com aquilo que falta na vida do irmão, ao passo que a gente dá liberdade para o irmão contribuir naquilo que falta na nossa vida. A nossa liberdade não é para dizer assim, eu penso desse jeito, o meu ponto é esse. A liberdade é para costurar a unidade. Eu sou tão livre que eu respeito a tua diferença, e eu pego a tua diferença para corroborar com um propósito maior. A diferença complementa. O que eu não tenho, você tem. O que você não tem, eu tenho. O que é dom? Dom é um presente. Presente não é para si, presente é para o outro. Agora, posso bater? Fala, pode, pastor? Pode. Por que você está rejeitando os presentes que vêm a você? É interessante. A perspectiva de dom é presente. O conceito da palavra dom é presente. Agora, eu estou aqui entregando um presente para vocês. O dom da palavra que eu recebi, o dom da comunicação que eu recebi, eu estou utilizando para comunicar a palavra. Eu estou presenteando, eu estou servindo você aqui. Agora, você serve o seu irmão, sim ou não? Quando você usa o teu dom, aquilo que Deus te deu, aquilo que você foi chamado para fazer, você está sendo usado na diversidade dos dons, sim ou não? É uma bênção quando a gente é uma bênção, não é? Tem espaço para o irmão ser uma bênção na sua vida? Sim ou não? Fala, sim, pastor. Sim. Então, fiquem atentos com os costumes sorrateiros do diabo querendo deturpar as coisas que são boas. Então, se a diversidade é bíblica, porque aí está a diferença daqueles que Deus criou, por que é que muitas vezes a gente escuta diversidade e já lembra? Quer ver? Parece que agora está virando proibido ter filhos. Quantos já perceberam isso? Deixa eu te contar uma coisa.
Eu vou falar pelo Espírito e com a autoridade da palavra. Pastor, é errado não ter filhos? Eu vou te perguntar assim, por que você não quer ter? A palavra de Deus é clara, crescei-vos e multiplicai-vos. Ah não, mas sabe pastor, aí vem o suposto zelo. As pessoas começam a dizer assim, não, é porque eu não sei se eu vou ter condição de criar. Ai, eu não sei, ai pastor, é porque a Bíblia diz o seguinte, crescei-vos e multiplicai-vos. Deixa eu contar uma coisa, você vai deixar seu legado para quem? Aí o pessoal começa a deturpar, agora tudo hoje é pet. Gente, para vocês terem ideia, eu fui chamado na minha empresa para fazer um orçamento de um crematório pet. Lembra, Júnior? Gente, um crematório pet. Vocês têm noção do que é isso? O mundo está deturpando aquilo que é diversidade. No sentido positivo, o inimigo sorrateiramente está usando pessoas bem intencionadas para começar a desconstruir verdades que são milenares, que são absolutas. Verdades essas que deveriam, na verdade, manter a igreja unida. Quantos de nós, muitas vezes, nos perdemos porque a gente está buscando tanto a paz, tanto a paz, tanto a paz, que a gente está abrindo mão de guerrear pelos princípios absolutos. Não faz sentido. Deixa eu dizer uma coisa. A paz só é possível quando tem armas. Qualquer país que se desarmar é dominado por aqueles que têm armas. Sabe para que as armas existem? Para manter a paz. Quando o governo começa a dizer assim, ó, entregue suas armas. Quando o governo começa a querer desarmar um povo civil, ele está dizendo assim, ó, fique vulnerável, que agora eu vou governar você. Pastor Alexandre, você é a favor então das armas? Eu sou a favor de tudo aquilo que protege o patrimônio privado. Inclusive fazer de tudo para ter unidade com a igreja. A gente precisa, enquanto igreja, entender que você tem um presente para mim e eu tenho um presente para você. Olha o que está escrito aqui no verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Deixa eu te perguntar uma coisa. De quem todo o corpo, ok? Olha o que diz o texto aí, ó. Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de... Deixa eu te contar. A tua justa cooperação é tua. A minha justa cooperação é minha. Sabe o que significa a justa cooperação? Tem um lugar no corpo de Cristo que é do teu tamanho. Tem um lugar na igreja de Jesus que só cabe você. Tem um lugar na Iada Church que é teu. A gente precisa entender que a cooperação de cada parte, ou a justa cooperação de cada parte, é um lugar que não dá para encaixar outro. Imagina eu cantando, Rita. Melhor não. Agora, coloca eu para pregar, para profetizar, para orar. Imagina eu lidando com as crianças. Fala, melhor não, Gabriel? Um parênteses aqui, gente. Gabriel e Elisa fizeram uma coisa extraordinária ontem, gente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Meu Deus! Meu Deus, parabéns, ficou muito top. Eles criaram umas coisas, fizeram uma... Meu Deus, eu nunca ia pensar nisso. Agora, imagina! Existe um lugar que é teu. Eu quero te encorajar, porque a liberdade que nós temos em Deus é uma liberdade para funcionar no corpo de Cristo. Agora, olha o que é interessante, eu vou partir para o fim. Esse texto no verso 16 está dizendo o seguinte:
É a justa cooperação de cada parte onde? No corpo, ok? Olha a sequência. Que dá o seu próprio crescimento para edificação. Eu vou falar sem medo de errar. Tem áreas aqui na Yada Church que ainda não cresceu porque você não se posicionou na sua parte. Se arruma aí na cadeira que o pastor vai falar. Está escrito o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Esse termo, o seu próprio crescimento, no original está dizendo o seguinte: é o crescimento que cada membro opera pela sua justa cooperação. A igreja crescer precisa do pastor, sim ou não? Sim. Claro. Precisa do louvor, sim ou não? Sim. Precisa do ministério infantil, sim ou não? Sim. Precisa do dízimos e ofertas, sim ou não? Sim. Precisa de negócio, sim ou não? Sim. Precisa de eventos, sim ou não? Sim. Quem é que faz tudo isso acontecer? Fala assim, eu. Fala, eu tenho a minha justa, vamos lá, eu tenho a minha justa cooperação para o crescimento. Presta atenção que eu vou enfatizar uma palavra: justa. Tem uma coisa que não foi planejado, mas vou falar de novo da Elisa, ó. Tem uma coisa que a Elisa fala que eu gosto. Ela voltou do seminário que ela foi fazer de missões, ela falou assim: pastor, eu vou testar. Eu acho isso perfeito. Vai chegar um momento que ela vai saber se lidar com as crianças é a justa cooperação dela. Essa palavra justa está dizendo o seguinte: existe um espaço que é teu, e não tem problema você testar uma coisa e falar: pastor, não dá bom para mim aqui. Tudo bem, testa outra. Testou, pastor, não dá bom aqui de novo. Tá tudo bem. Agora, o problema é você estar aqui na igreja, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos assim, não sei. Mas nunca testou nada. Existe uma justa cooperação para o crescimento dessa casa que envolve você. Pastor, eu sabia que isso ia começar a acontecer. Você vai começar a me pressionar para eu trabalhar? Fala assim, não. Eu só vou expor a Bíblia para você e dizer assim, ó, você está numa igreja de Jesus ou está na igreja que é sua? Repete. Eu estou na igreja de Jesus? Ou estou na minha igreja? Na sua igreja você faz o que você quiser, sim ou não? Sim. Na igreja de Jesus a gente faz o que Ele quer. Na igreja de Jesus, a nossa liberdade costura a unidade. Na igreja de Jesus tem uma justa cooperação. Então presta atenção, não tem problema você ainda não ter encontrado a tua justa cooperação. Não tem problema, está tudo bem. O problema é quando você nem testa, nem busca, nem procura, nem nada. Bom, semana passada eu tomei um café num domingo com um casal maravilhoso. Essa semana eu fui orar num salão maravilhoso de uma das nossas membros aqui. Fui lá na Carol. Inclusive, mulherada, não sei quem faz unha com ela, ela está no espaço maravilhoso. Amém. Aí eu dizia assim, e aí? Vocês estão bem? Tamo, pastor. E aí? Epa! E aí? Né, Abraão? Tá quase vermelho. Ela dizia assim, quanto tempo vocês querem? Olha que pastor bonzinho. Quanto tempo vocês querem? Não, 1 ano, pastor. Tá bom. Tá bom. Tô contando, já foi 4 meses. E é engraçado que a linguagem do pessoal é assim, não, eu sou dos bastidores. Aí eu fui e criei uma coisa para ninguém ver eles. Estou usando esse exemplo para dizer o seguinte, gente. De verdade, diante do Espírito Santo, todas as igrejas têm problemas, a gente sabe disso. E eu imagino que pode chegar em algum momento que a gente vai ter problema de crescimento. É natural. Isso aconteceu em todas as igrejas. Quando a igreja começa a crescer, gera desconforto. Ok até aqui? O que eu não gostaria enquanto pastor,
que você deixasse de crescer por não operar na sua justa cooperação. Nós não vamos forçar você a fazer o que não é para você fazer. Porque isso inclusive prejudica a igreja. Sim ou não? Sim. A gente quer, na verdade, ser uma plataforma de Deus para te posicionar na tua justa cooperação. É na tua medida, no teu tempo, na tua estação, mas debaixo da obediência ao Senhor. É naquilo que Deus está falando com você. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem dizendo o seguinte: não são os pastores que em todo tempo fica pressionando a igreja. É que vocês encontraram um bode expiatório. É que no fundo, se você está querendo ser verdadeiro em Deus, o próprio Espírito Santo vai te empurrando. Aí mensagem após mensagem o pastor vem pregar aqui, né, Gabriel? Né, Ju? E parece que, né, Daiane? Parece que o pastor está falando comigo. Sim, o pastor está falando contigo, porque você está aqui. Mas é mais do que o pastor. Você fica às vezes desconfortável porque Deus está usando a vida do pastor para ficar. Porque você talvez ainda não está na sua justa cooperação. Como é que a gente conclui essa mensagem? Uma vez que a liberdade amarra, costura a unidade na igreja, eu então me esforço para viver em unidade contigo. Veja, eu utilizo o respeito da diversidade. A diversidade dos dons é uma bênção na vida da igreja. A diversidade dos dons, Ada, na verdade, me leva a perceber que eu não sou tudo aquilo que eu imaginava. Sabe aquelas pessoas assim que se acham? Essas pessoas, quando entram na igreja, elas começam a perceber que elas não dão conta de fazer tudo o que precisa. Porque elas por si só não dão conta. Eu acho incrível a forma que Deus estabeleceu o governo da igreja. A igreja, para ser governada de forma bíblica, ela jamais poderá ser governada por uma pessoa só. Porque a diversidade do corpo, a diversidade dos dons no corpo, de modo que culmina na justa cooperação. Pastor Alexandre, como é que eu posso saber qual é o meu dom? Tem alguém que ainda não sabe, não tem certeza do seu dom? Levanta bem alta a sua mão, de verdade, isso é importante que eu vou fazer. Ok. Agora, quem tem ciência, clareza do seu dom? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bom. Você que não tem clareza, não tem ciência do seu dom, número 1, testa todos. Tá vendo que dica prática? Por exemplo, não, eu não sei qual é meu dom. Então, primeiro, pega um microfone e vai falar em público. Deus me livre. Então, já sabemos que você não tem esse dom de comunicação. Ou, no mínimo, você está com a autoimagem deturpada. Está com medo de falhar em público, sim ou não? Sim. Você vai... sabe quando você usa uma espécie de engenharia reversa? Começando pelas coisas que você não gosta, por eliminação? Vai por eliminação. Para descobrir o dom, por exemplo, você começa a checar o que você gosta de fazer naturalmente. Quem foi que disse que para ser dom de Deus tem que ser uma coisa que você não gosta? Isso é um ensino que muitas vezes foi disseminado por aí. Parece que para ser a vontade de Deus tem que sofrer. Quem disse? O seu dom, ele geralmente está associado à sua paixão. Então, você talvez já até sabe o que você gosta. Você só não acredita que isso pode ser o seu dom. E não reclama não, porque é de Deus, é de Deus. Se é de Deus, é de Deus. E é porque é mesmo. O seu pastor sofreu um pouquinho, até ele aceitar que Deus estava chamando ele para ser pastor local. Porque eu só me via pregando no Brasil, viajando. Tudo fruto da vaidade do menino, que ainda estava lá escondidinho. Daqui um pouco eu aceitei o meu dom e o meu chamado. Se Deus hoje quiser me levar para as nações, eu estou pronto. Mas eu já sei que eu vou fazer isso aqui a vida inteira. Discipular gente. Quer ver uma coisa mais que você pode saber do seu dom?
Eu disse a primeira, testa. Segunda coisa, o que você gosta está intimamente ligado ao seu dom. Número 3, onde você põe seu dinheiro? Às vezes a gente não percebe que onde a gente põe o nosso dinheiro está associado àquilo que a gente é bom. Agora, pastor, se eu sou consumista, se eu estou mal resolvido, veja que um coração sadio, alinhado, ele começa a colocar o dinheiro nas coisas que produzem, nas coisas que geram fruto. Começa a perceber onde você põe seu dinheiro com alegria. Não estou falando de consumismo, amém? Começa a perceber onde que você investe, que chega a te... Que gostoso. Agora, você que já sabe o seu dom, agora eu te pergunto, está funcionando na plenitude dele? Está entregando o presente para todos aqueles que merecem, que querem, que precisam do seu dom? Sim ou não? Quando a gente começa a perceber que a liberdade costura a unidade da igreja, quando a gente para de polarizar os discursos dentro da igreja, quando a gente para de classificar, sabe, quando a gente traz a ideologia marxista para dentro da igreja, é quando a gente começa a separar rico e pobre. Aqui não. O Evangelho nos une. O Senhor Jesus nos une. Não tem branco, preto, pardo, rico, pobre, empresário, funcionário. Na igreja, isso não existe. A liberdade costura a nossa unidade. Revisando. Número 1. No que depender de mim, no que depender de você, nós vamos nos esforçar para manter a unidade nessa igreja. Sim ou não? Sim. Número 2. A diversidade é uma bênção. A diversidade dos dons complementa o corpo de Cristo. Número 3. Nós vamos buscar a nossa justa cooperação. Feche os teus olhos por um instante.